apreciação. Deixa eu só... Os tópicos para análise. Tá. Bom, como é um documento bem denso e temos, né, alguns, digamos, prazos e espaços aí para poder apreciar, então a gente pensou em propor que cada capítulo, onde tivesse destaque, haveria a proposta de colocar o destaque. Mas o André tem uma questão aqui que ele quer falar. Sim, sobre aquela que colocado lá da forma que manda diretamente, não? Bem, numa proposta de sugestão, é que se a gente tem algum tipo de proposta de mudança na forma, né, aí poderia encaminhar diretamente para a Prodin, alguma forma de escrita, alguma maneira de abordagem. Claro que se tem alguma proposta de destaque de conteúdo, aí é bom fazer uma apreciação mais direta para a gente poder, né, discutir se essa mudança de conteúdo é uma mudança que precisa ter aprovação do Conselho, ok? Exatamente, eu acabei esquecendo de mostrar isso, a Maria tinha razão, é que faltou isso estar no slide. Ajustes pontuais, o número lá na tabela tal parece que está errado, ou determinada informação não está correta. Mandem isso diretamente para o e-mail pdi@ifsc.edu.br. Fica mais prático, a gente considera todos os pontos daí e revisa. A gente até tem alguma listinha de coisas aqui que depois eu vou mostrar, que a gente vai precisar que o Consup nos delegue a fazer, tá? Nesse âmbito de ajuste. Então, podemos ir analisando por capítulo, ok? Os destaques por capítulo? Ou temos uma... Eu tenho uma proposta. Eu acho que todo mundo que tiver destaque aí já se inscreve para a gente já ter certeza, já saber. Pode ser assim? Por capítulo? Ah, ok. Eu estava tentando economizar nosso tempo, hein? Vocês ficam brigando comigo depois que a reunião demora por minha causa. Né? Tá? Então, capítulo 1, algum destaque? Eu tenho destaque no capítulo 1. Bom, já vamos tentando... São 10 capítulos. Posso fazer o meu destaque aqui? Eu tenho dois destaques ao capítulo 1, tá? O primeiro é lá no quadro da última página, o IFSC em números. A gente quer inserir ali a coluna com os dados de 2014, porque a ideia ali era mostrar o que aconteceu no âmbito do PDI. Então, para entender o que aconteceu entre 2015 e 2019, que a gente já tinha colocado ali a proposta de inserção, mas aí vamos esperar janeiro, né, para colocar os números, a gente também quer colocar a referência de 2014. Certo? Então, como é que terminou um PDI e onde que esse PDI, comparado a 2014, encerrou em 2019, onde ele chegou em 2019. Tá? Então, além da própria proposta que a gente colocou ali de já inserir 2019, a gente também pede aqui, né, para inserir 2014. Tá? E tem alguma coisa ali nos números que a gente ainda vai fazer mais uma revisão. Tá? Eu só vou dar um exemplo ali. Ó. Licenciaturas 7 em 2015, 7 em 2016, 14 em 2017. A gente não teve 14 em 2017. Acontece que a plataforma Nilo Peçanha, ela considera os nomes de curso. Então, eu tenho licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em Física, que não é mais oferecido, mas ainda tem aluno. Hoje, a oferta é em licenciatura em Física. O que a plataforma faz? Ela computa os dois, e aí parece que a gente tem os dois cursos. Tá? Então, a gente só quer fazer uma análise se vale a pena trabalhar ali só com os cursos que tiveram oferta naqueles anos, que a gente consegue filtrar, ou se a gente vai computar todos com essa limitação, né, posta em nota de rodapé. Então, a gente só pede para que o Consup nos delegue, né, a possibilidade de pensar se faz ou não faz esse ajuste. Porque complica os outros anos que não tinha plataforma Nilo Peçanha, muda a fonte. Tá? Então, talvez, apesar do número esquisito, é o dado. O que a gente tem oficial fica assim. Tá? Então, a gente quer fazer essa análise e aí depois a gente revisa ou não esses números. Então, se o Consup nos delegar isso, a gente fica tranquilo para fazer essa análise.
Ok, gente? Foi compreendido? Podemos, então, aprovar essa proposta do própria comissão? Tem mais uma coisa do capítulo 1 aqui que eu estava esquecendo. A cadeia de valor que está apresentada lá no capítulo 1, ela está agora sendo revisada, ela vai ter alguns poucos ajustes. Tá? Então a gente já quer publicar a nova. A nova tem ajustes lá nos macroprocessos gerenciais. Em vez de gestão da governança e gestão da estratégia, tem gestão da estratégia e gestão da governança foi aberta em mais 4 macroprocessos. Conceitualmente fica melhor. E a gente remove a visão dali, porque a cadeia é um desdobramento da missão, ela não conduz a visão. Quem conduz a visão é o planejamento estratégico. Então são questões conceituais que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, e agora a revisão que se dá por instrução normativa, tá, da reitoria, vai se dar agora, provavelmente início de janeiro. Então aí a gente já coloca a figura nova da cadeia de valor atualizada. Tá? Lembrando que a cadeia de valor é só uma identificação do que a gente faz, né? Então não precisa um processo de discussão para ela. Tá? Ok, então essas 2 propostas de ajustes a gente submete para podermos seguir. Ok? Vamos votar? Capítulo 1, então, com esses ajustes. Vamos aprovar esses aqui, que daí a gente vê mais algum. Vamos aprovar esses ajustes e o capítulo 1... Ah, tu tens uma proposta, então, de capítulo 1? É capítulo 1. Tá, então acho que vale a pena a proposta que a Carmen fizer, daí a gente aprova o capítulo em bloco. Tá, é bem rápido. Boa tarde, pessoal. Não, eu até, inclusive, na consulta pública, eu fiz essas considerações. Uma é bem importante, a outra questão mais de forma, que Campus Palhoça bilíngue está como Campus Palhoça, Palhoça bilíngue com hífen e Palhoça bilíngue como deve ser. Então, é importante que conste no nome oficial do campus. Tem várias tabelas, depois eu posso identificar e mandar por e-mail, e aí a gente faz esse ajuste. Carmen, a gente respondeu isso na consulta pública, está lá a tua contribuição, claro que ela não aparece o teu nome, que a gente omitiu os nomes, Tá. né? Mas a gente justifica o seguinte, o nome oficial do campus, por portaria, é Campus Palhoça, não Campus Palhoça bilíngue. Então, embora na nossa comunicação com a sociedade a gente usa e faça questão de usar, o PDI ele optou em usar o nome oficial dos campos. Então, é Campus Palhoça, é Jaraguá do Sul Hall, sem o Jaraguá do Sul Centro, é só Jaraguá do Sul e assim por diante. Tá? Mas, estrategicamente, eu entendo, até a gente teve uma conversa com a reitora, né, de que forma que a gente poderia fazer esse ajuste na portaria, porque, como sendo a primeira e única experiência de educação profissional bilíngue do Brasil, era importante que constasse como oficialidade no nome do campus, na própria portaria, né, do MEC, que cria, né, o campus Palhoça bilíngue. A nossa logomarca é Palhoça bilíngue, né, a gente tem toda uma concepção, né, que vai ao encontro desse nome, dessa nomenclatura. Então, eu não sei, tudo bem, agora... ele aparece... Está a critério do Conselho Superior. A gente respondeu, né, a Comissão Central responde que não por isso. Tá? Mas o Conselho... Na verdade, o Conselho Superior pode definir e usar essa nomenclatura. O que acontece no Ministério da Educação, nós já fizemos questionamentos, eles usam um padrão de nomenclatura, que é o nome da cidade. Quando tem 2 campos na mesma cidade, eles usam o bairro ou alguma coisa assim, como é o nosso caso, Continente e o Hall, né? Que, inclusive, era GW, e hoje é HAL por conta dessa nomenclatura, dessa lógica que o Conselho Superior, que o Ministério utiliza. Mas o Conselho Superior pode aprovar que se use a nomenclatura Palhoça bilíngue, porque, né, lembrando, é uma decisão do Conselho Superior. Lembrando também que o PDI é o principal documento da instituição nos processos de avaliação institucional externa, de curso institucional e de cursos externa. E de todos os processos cadastrados no sistema disso, que é o sistema EMEC, não vai aparecer Palhoça bilíngue. Né? Aí o avaliador olha aqui, bilíngue, que história é essa? Né? Ok, pode não ser relevante, mas eu só estou referindo algo que acontece. Eu não sei sobre esse ponto de vista, mas sobre o ponto de vista da diferença do campus, da concepção do campus e daquilo que a gente almeja para o campus de ser referência de educação profissional bilíngue na rede, para nós, estrategicamente, é muito importante. E o PDI, esse mesmo que a gente passou pelas avaliações dos cursos agora, ele fala em Palhoça, ele fala em Palhoça bilíngue, então, ora fala Palhoça, ora fala bilíngue, então eu não vejo que isso tem um impacto. Acredito que o impacto maior para o campus seja realmente de ter reconhecido,
né, esse sobrenome bilíngue, para que a gente consiga, talvez, ter esse reconhecimento que a gente tanto almeja. Porque ser um único campus, uma experiência diferente e pioneira, é muito complexo, porque a gente tem questões que são específicas. E se a gente não tiver esse referendo, né, essa referência quanto ao nome, fica mais complexo ainda, né? Então, assim, eu peço ao Conselho, nesse sentido, não acho que no reconhecimento de cursos vá ter impacto, não acredito que tenha, mas para a gente realmente requisitar e reivindicar essas questões é bem importante. E aí, na página 6, então, eu também quero fazer uma conferência aqui no 4º parágrafo, que o campus Palhoça bilíngue, como está ali com o hífen, né, que a gente tiraria o hífen, é a primeira escola de educação profissional bilíngue, porque escola bilíngue tem várias no Brasil, nos estados, na América Latina. Eu não sei se hoje é ainda a única da América Latina. Naquela época era essa informação que a gente tinha, né? Mas é a primeira escola profissional bilíngue. Ou de educação profissional bilíngue, acho que fica melhor ainda. Tá bem. Tá, então vamos por partes. Nós temos a proposta dos ajustes que o André colocou. Em relação a isso, eu coloco em apreciação. Quem é favorável, só falando dos ajustes, depois a gente aprova as outras questões, principalmente a questão do Palhoça, né? Ok? Aprovação em apreciação, então, o capítulo 1, em primeiro lugar, com os ajustes propostos pelo André, que são esses ajustes em relação até às próprias questões que foram levantadas na consulta. Só uma questão de forma, assim, a gente está votando nos destaques que o André apresentou. Isso. Então, pronto, aí eu acho que destaques que o André apresentou. Pode ser? Isso, destaques que o André apresentou. Não são deles, porque foram da própria consulta. Isso, perfeito. Ok? Tá. Quem é favorável, por favor, se manifeste. Quem é contrário? Abstenções? Ok? Então, aprovado esses ajustes apresentados pelo André. Ok? Na continuidade, o nome, né? Aí eu queria fazer só uma fala contrapondo o que a Carmen disse, porque eu acho que a gente tem que ter critério. Na Comissão Central, quando foi levantado esse ponto, o pessoal de São Lourenço mencionou que a gente não está mostrando São Lourenço, está dizendo que a gente tem 21 campos e São Lourenço seria, vamos dizer, o 22º, correto? E aí o critério utilizado foi, olha, a portaria do MEC estabelece que nós temos 21 mais um campus avançado. Então, em razão da gente estar usando o critério oficial também para São Lourenço, embora na comunicação com a sociedade a gente também use 22 campos, eu entendo que a gente deva manter lá em cima no preâmbulo Palhoça, ainda que nos momentos em que o texto tem espaço para fazer isso, como faz mais lá embaixo, como a própria Carmen destacou, a gente possa manter o bilíngue. Acho que são questões distintas, mas, enfim, é um ajuste de texto, claro que parece relevante, mas eu acho que toda a defesa que a Carmen fez, e eu concordo com aquilo que a Carmen falou, tem que ser feita para a alteração do nome oficial do campus, né? Tá ligado. Tá ligado. Do silêncio, eu estou cortando aquele Geraldo Verninghaus lá também, que a impressão que eu tinha é que já tinha sido corrigido, mas deu alguma falha porque ele também não cabe. E o próprio Palhoça bilíngue ali naquele contexto, ele até não precisaria do bilíngue, a gente já está falando do bilíngue logo depois. Isso foi texto copiado de algum histórico e faltou a devida atualização. Tá? Isso, a parte, a discussão que você está fazendo aqui do nome, que ali fica repetitivo. Né? Tá. Então, eu quero... Posso... Pelo que eu entendi... tá, Ednei, por favor. Não, eu queria dizer, eu concordo com a Carmen, acho que a escolha que a gente faz de termos também é relevante, independente do nome oficial. Na primeira citação Palhoça bilíngue, nota de rodapé, coloca o nome oficial é Campus Palhoça, mais isso. E aí esclarece qualquer avaliação que tenha que aquele Campus Palhoça, na verdade, bilíngue se chama Palhoça, nos documentos oficiais. Acho que supre todas as necessidades que possa ter de questionamento. Isso. A proposta é fazer a alteração e faz uma nota de rodapé explicando que o nome oficial no EMEC ou no MEC é Campus Palhoça. E aí pode ter a mesma nota no mesmo sentido de até 2013 ou 2014, costumava se chamar o Jaraguá do Sul Hall, era referido como Geraldo Verninghaus, aí também
Fica As também duas com contextualizado, isso. Tá. Então nós vamos fazer a proposta de usar o nome Palhoça Bilíngue com uma nota explicativa. É isso? O encaminhamento? Ok? Quem é favorável, por favor, se manifeste. Quem é contrário? Aprovado. Então, capítulo 1, vencido. Capítulo 2, destaques. Algum destaque no capítulo 2? Tem um destaque, não? O profissional, ok. Sim, isso é questão até de, não é de correção mesmo, né? Não é exatamente um destaque, é uma questão geral, já foi falado, já havia conversado isso, como eu pude participar, de alguns momentos eu estava atuando, inclusive na Prodin, em parceria ali. Eu entendo que talvez seja bem-vinda uma inserção de um texto de que daqui a 3 anos, ou na verdade, não sei se isso é para o 2 ou para o 10, tá? Aí é uma dúvida minha, mas que seja conduzido no próximo ciclo de planejamento de elaboração do PDI uma revisão completa do PPI, porque nesse momento agora o que a gente teve não foi isso. Isso está no 10, eu acho que chegando lá a gente pode ressaltar esse ponto para ver como ficou e se fica adequado ao que está proposto. Tá? A gente chegando no 10, tu mesmo pode fazer o destaque daí no 10, né? Tranquilo? Ok. Então, capítulo 2, esse destaque fica para o 10, que já está colocado lá. Tá? Então, vamos colocar em apreciação. Quem é favorável ao capítulo 2, por favor, se manifeste. Não teve destaque. Quem é contrário? Abstenções? Ok. Capítulo 3. Destaques. O Idnei. Então, são 2 destaques. Uma em relação a uma dúvida, mas é uma coisa que incluiria uma alteração de regimento, porque hoje o CEP ele aprova cursos FICs e ele aprova reestruturação de PPCs, né? Ele é a última instância, inclusive, desses cursos, né? Então, ele também é um órgão deliberativo e não apenas normativo e consultivo. Eu acho que isso... Eu sei que é por delegação que ele faz isso, mas... beleza, é uma dúvida. Então, fica porque, como na está. verdade, o único órgão deliberativo é o Conselho Superior. O Conselho Superior delegou ao CEP esse processo. Se amanhã o Conselho Superior decidir tirar a delegação, ele não é mais, tá? Não, Por isso perfeito, que ele perfeito. Era mantém só uma assim. dúvida mesmo que eu tive. O que define aí é o normativo, né? O normativo é a delegação para fazer normas. Ok, beleza. O segundo ponto é... Primeiro, eu acho bem estranho o PDI ter todo o organograma da gestão, da reitoria. E, principalmente porque a gente está num momento de troca de gestão. E a próxima gestão pode entender que aquele organograma não atende, né? Eu acho estranho constar, mas consta. Então, e um segundo ponto é que em abril de 2016, então há 3 anos e meio atrás, o MEC lançou aquela portaria 246 e ela estabelece o número de cargos de direção e funções gratificadas da reitoria e de cada campus, né? E hoje, 3 anos e meio depois, a reitoria segue com mais cargos de direção do que estabelecido na portaria. Eu fiz a conta, está estabelecido aqui dentro do PDI 27, que seria o número da portaria, né? São 27 cargos de direção, mas no PDI não cita a Procuradoria e a Auditoria Interna. E eu estou entendendo que as funções da Embrapi são à parte, e não do IFSC. São à parte. Isso, mas não estão no quantitativo da instituição. Então, hoje, a reitoria possui 2 cargos de direção a mais do que deveria ter. Por mais que tenha uma flexibilidade, tem que atender só 80%, tudo bem. É uma questão de escolha. Como eu disse, está no PDI, então a gente acha que tem que discutir isso. Hoje, então, são 2 cargos de direção, e em algum lugar esses cargos estão faltando. Eu sei que um é do campus Florianópolis, deveria estar previsto na portaria para o campus Florianópolis, a outra não sei. Então, eu entendo que, e aí é o destaque que eu faço, que a gente deveria prever 2 cargos de direção a menos na estrutura da reitoria, conforme está aqui no regimento. Ok. Deixa eu ver se eu peguei todos os pontos, que eu não anotei, são uns quantos. Vou começar pelo fim, que fica mais fácil. A portaria 246, ela não determina o quantitativo de CDs em cada unidade. Ela usa
usa a tipologia de unidades como referência para definir o quantitativo total que deve ser passado pelo MEC às instituições, para as instituições reorganizarem isso como quiserem. Então, não é uma referência à questão dos quantitativos de funções, porque de docentes e de técnicos administrativos, aí esse aqui tu tens que atender com a flexibilidade de garantir 80%. Pode ter mais, mas não pode ter menos, desde que esse menos não seja menos do que 80%. Mas para os CDs e FGs, a portaria usa apenas a referência da tipologia de unidades para definir o quantitativo e delega a distribuição interna ao Conselho Superior da instituição. Bom, se agora eu lembrei do início. O organograma que está posto aí é rigorosamente o organograma que está no nosso regimento geral hoje. Ele não desce ao nível de coordenadoria, que é uma instrução interna da reitoria, e que fica a cargo da reitoria mudar a hora que quiser. O que está aí é o que está no regimento, certo? O capítulo de organização e administração do pessoal, ele foi trazido para o início, em relação onde ele está hoje, mais à frente no documento atual, justamente para a gente descaracterizar que ele esteja no PDI, porque é isso que se deseja para os próximos 5 anos. A gente deixa claro que essa é a estrutura que existe hoje. Porque isso é pedido no decreto. Porque se o decreto não pedisse, a gente talvez poderia simplificar muito a apresentação do organograma da instituição. Mas como ele pede, a gente coloca. O que acontece? Quando houver uma revisão de regimento ou de estatuto, que algumas mudanças só alterando o estatuto, se edita o PDI, ou se adita o PDI, né? Se faz a revisão do que está ali. Porque o objetivo desse capítulo no PDI não é determinar que seja assim. É dizer, é assim que funciona hoje, na data de publicação. Então não há essa relação de em estando aí é o que a gente quer, não. Né? Então por isso que a gente tem todo o organograma aí. Inclusive, na consulta pública veio uma sugestão de alterar ali de lugar um órgão, a Procuradoria Educacional, e aí depois a gente viu, não, mas a Procuradoria Educacional nem deveria estar ali, porque ela é FG, não é CD, então a gente inclusive removeu da figura, né, a proposta que está ali inserida. Tá? E outra coisa, só ainda em relação à questão do quantitativo, não é só na reitoria que há pequenas diferenças em relação ao que está na portaria. Nos campos também, a portaria só prevê para todos os campos da expansão, os campos 70-45, né, na tipologia da portaria, 2 CDs nos campos, além do diretor, né, 2 CD4. Então a gente tem hoje campos, 7 campos, tem uma CD3 e 2 CD4. Né? Então isso mostra que é comum a gente ter diferenças entre a organização que cada instituição entende ser a melhor para si, do que aquela referência que está na portaria, que é uma medida para o quantitativo geral. Felipe, por favor. Eu tenho uma proposta que talvez o Idnei fez uma boa proposta de consenso aí antes. Eu vou tentar fazer uma de consenso aqui agora também, porque eu falei mais ou menos a mesma coisa, Idnei. E eu vejo que assim, o que acontece em grande parte, a gente deveria já, e está careca de saber, tá? A gente falei aqui em 2018 isso algumas vezes, falei esse ano, que a gente tem que promover um processo amplo de revisão do nosso estatuto, do nosso regimento. Né? A gente criou uma série de órgãos, uma série de comissões que às vezes se encavalam, que a gente não conseguiu entender direito para onde vai, e a gente precisa ter essa visão sistêmica e reunir tudo, inclusive até para garantir a própria segurança institucional. Então a minha sugestão é manter como está, eu falei isso até na Comissão Central, manter como está, eu acho que a gente tem que acrescentar aqui, diante da estratégia traçada, é sugerida que no primeiro ano de vigência do PDI seja promovido um processo de revisão de estatuto e regimento, com consequente atualização do capítulo 3. Eu acho que é isso que vai acontecer, acho que isso contempla a questão do espaço que a nova gestão vai precisar ter para reorganizar as funções institucionais e também não desguarnece a gente do ponto de vista de segurança dos processos de avaliação institucional externa que acontecerem enquanto isso. Não, só uma coisa para ficar claro, o que está no PDI não é o que está no regimento. Não é. No regimento fala que o IFSC tem um departamento
de educação à distância. Uma CD... O regimento já foi atualizado, tem o Serfead. Não, mas... Sim, a gente tem o regimento do IFSC, foi atualizado quando da criação do Serfead, quando criação dos 2 departamentos. Tinha só o Departamento de Educação à Distância. No momento que se criou o Serfead, se acrescentou no regimento do Instituto Federal o Serfead, e aí se deu a estrutura do Serfead, o Departamento de EAD e o Departamento de Formação. Isso já está no regimento, modelo atualizado, tá? Está aqui no livrinho que todos receberam. Tá? Isso já está lá. Sim, está aqui. Quer que eu veja qual é a página? Não. Tá. Isso está no regimento, Tá no gente. regimento, Inclusive sim. o ponto do Serfead, que vem depois do regimento do Serfead, ele justamente aborda isso. Isso, A gente tá. Não, eu mostrar citei lá. o Serfead porque o que eu tenho aqui está desatualizado, ok. Esse novo aqui, ó. Mas- Esse aqui já consta tudo, tá? Ok, Tá eu vou dar bom. uma olhada. E sobre a questão da portaria 246, né, como ela é de 2016 e realmente a gente sabe que ela não retrata as nossas realidades, porque como é que a gente vai ter uma estrutura do campus Urupema igual a estrutura do campus Joinville, né, dos campos maiores, eu cito Joinville, que é um campus também da expansão, mas que já é de um tamanho maior, provavelmente deve ter alguma atualização da portaria 246. Tá? Isso é uma fala que tem sido reiterada na CETEC, de que devem fazer alguns ajustes por causa disso, que nós teríamos modelos de campus um pouco mais adequados à realidade dos institutos federais. Tá? Hoje a gente tem o campus grande, o campus pré-expansão, que é São José e Jaraguá do Sul, e depois todos os demais, todos iguais, na mesma configuração de docentes e de CDs. Tá? Então, a gente sabe que tem essa autonomia institucional, mas, mesmo assim, a gente espera que a própria portaria seja atualizada para refletir melhor a realidade dos institutos federais. Ok? Ficou esclarecido, então? Não, ficou, mas só o regimento que hoje está no site do Consup então está desatualizado. Como? O regimento que está no site do Consup. A última atualização é de eu vou 2013. pedir, então, para ajustarem, tá? Desculpa, porque aqui no site... Mas só se é o site velho. Só para aproveitar a carona, isso aí é um grande problema que precisa ser resolvido, não só em relação ao regimento, a RDP, a várias coisas, porque a gente sai publicando os documentos e eles ficam indexados pelo Google, e aí o pessoal vai lá no Google, não, acho que não foi o caso exatamente do Ednei. Está no site do Conselho. Mas está no site do Conselho, mas é a versão antiga. A única versão atual é lá do tá, CNRH. 2016, está atualizado E aí é com um 2016. Ciente, só que o problema é que a juventude, o André, os meus alunos, eles não sabem o que é URL. Então, eles gostam muito de Google. Tá. Ok? E também esclarecendo, na questão do regimento do estatuto, a gente sabe que é necessária uma atualização, mas a prioridade foi atuar no PDI, porque o nosso PDI vence esse ano, e também, pelo fato de ter uma nova gestão, a nova gestão pode fazer esse movimento de estatuto e regimento que ficaria até muito mais produtivo e adequado. Né? Então, a gente fazer uma discussão de regimento e estatuto de maneira mais, digamos, talvez precipitada, não fosse considerar esse novo momento. Ok? Mais algum destaque? Eu tenho destaque aqui para o 3, tá? É o seguinte, a gente fazendo um checklist, quando apresentamos para o CEP o PDI, nós apresentamos para o CEP um checklist entre o que está no decreto e o conteúdo, o que é exigido pelo decreto e o conteúdo do PDI. E tinha uma lacuna que dizia referência às formas como a gestão publica suas informações em função da transparência, a sociedade, babá. Isso não se encaixava em lugar nenhum da estrutura do PDI, é uma coisa que fica esquisita para um PDI. Então, de última hora, a gente entendeu, disse, não vamos deixar essa lacuna, vamos colocar, e entendemos que ficava melhor dentro desse capítulo. Então, a gente tem... só vou pedir para subir um pouquinho para o pessoal entender onde que isso está. Tá? Isso não está na minuta, ali, logo abaixo do organograma da reitoria, certo? Logo abaixo do organograma da reitoria,
fala lá, as competências referentes à estrutura acima podem ser consultadas no regimento geral do IFSC, a estrutura e as atribuições na instrução normativa, não sei o que, não sei o que. E aí a gente quer inserir isso aí, ó. Para além das competências descritas anteriormente, ou acima, a reitoria do IFSC se encarrega de realizar ações de transparência e divulgação de informações da instituição, cumprindo a lei de acesso à informação, acho que é bom botar em maiúsculo até, disponibilizando no seu portal, endereço, um rol de informações, serviços aos usuários, relatórios de gestão, publicações oficiais, auditorias, avaliação institucional, servidores, licitações e contratos, parcerias, convênios e transferências que garantem à sociedade conhecer o resultado do trabalho da instituição. Então, isso é para cumprir um pedacinho lá do decreto do PDI que estava... não era claro onde isso estava no PDI. Tá? Então, embora fique estranho colocar isso no PDI, a gente entende que, de alguma maneira, temos que cumprir o que está no decreto. Ok, então essa inclusão proposta pelo Andrei, mais algum destaque? Mais algum destaque, pessoal? Lucas? A gestão de pessoas, ela responde para o gabinete ou ela responde na Pró-Reitoria de Administração? Pelo estatuto é na PROAD. Porque no CIPAC e na prática ela responde para a diretoria executiva. A gente fez uma proposta temporária que vai ter que ser agora discutida no próximo estatuto. Porque ela não é só mudança de regimento, é mudança estatutária. Certo. Tá? Então, na verdade, todas as alterações que foram feitas em nível de regimento, a gente trouxe para o Conselho Superior e ele debateu, apreciou e aprovou, né? Ou, enfim, fez as mudanças. Essa alteração, nós fizemos uma alteração internamente, fizemos um experimento até, por conta do própria atuação da PROAD, e agora ela vai ter que ser ou voltar à PROAD ou ter um novo regimento, um novo estatuto. Tá? Porque aí a gente... ou a gente segue os documentos ou a gente altera eles, né? Nós estamos fazendo de modo experimental. Legal. Nós divulgamos isso de modo experimental. Certo. Tá? Do PDI está o organograma oficial. E aquela nota de rodapé só para dizer qual é a prática. Tá? A prática diz essa, né? Tá? A prática coloca ali. Ok? É de modo experimental que vai ter que ser ou voltado ao que é, ou então incorporado no novo estatuto. A nota de rodapé. Isso, tá bom? Então, está destacado também que é essa explicação. Ok? Mais algum destaque? Então, eu pergunto se está aprovado esse destaque encaminhado pelo André. Acho que é o único, né, que tem a questão de aprovação. Eu queria fazer uma ressalva. Acho que o destaque está aprovado, mas eu queria fazer uma ressalva. Para, na verdade, a gente delegar para eles uma última avaliação de quem sabe achar um outro lugar para falar sobre isso, porque está bem estranho aí, tá? Tá. Livres para mudar de lugar, lugar melhor. Trecho. Mas está difícil de encaixar em algum lugar isso aí. Talvez no perfil institucional, talvez, alguma coisa ali. Tá, então é necessário incluir esse destaque e a comissão vai analisar onde é o melhor local. Podemos aprovar dessa forma? Em apreciação, então, esse destaque vai ser incluído no PDI e a comissão encontra o melhor lugar. Em apreciação, o capítulo 3, com esse destaque, dessa forma. Quem é favorável se manifeste. Quem é contrário? Abstenções? Uma abstenção. Só uma questão de ordem, reitor. Está claro para todos os conselheiros que as alterações que foram promovidas, que foram propostas pela Comissão Central, em função da consulta pública e que estavam na minuta que foi disponibilizada aos conselheiros dentro do prazo regimental, em não havendo destaque a elas estão aprovadas também? Ok para todos? Perfeito. Capítulo 4. Destaques. Sintra. Aqui eu sugiro a alteração do nome do capítulo para sustentabilidade institucional e uma revisão do texto fazendo aquela separação de dimensão, destacando dimensão financeira, dimensão é a solução que eu proponho para aquela coisa que eu tinha levantado lá na Comissão Central. Então, altera-se o nome do capítulo para sustentabilidade institucional. E aí a gente apresenta dimensão ambiental, dimensão
econômica, dimensão social. E aí a gente não deixa de cumprir com ter um termo lá que remeta à sustentabilidade econômico-financeira, previsto e é exigido no decreto, não deixa de cumprir, mas também não desdiz aquilo que está previsto na nossa política de sustentabilidade, que conceitua a sustentabilidade como tendo as 3 dimensões. E aí a gente não cai numa contradição de termos. Também, como a gente comentou na reunião da Comissão Central, esse capítulo tem esse nome porque assim é solicitado no decreto. O decreto ele fala, demonstra demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeira. Então, as instituições, não todas, né, mas de modo geral, elas dão esse nome, que realmente não é o nome mais adequado para o capítulo em função do decreto. Né? Óbvio que a gente não deixa de cumprir o decreto se não apresentar o capítulo com esse nome. Né? As pessoas só vão ter que procurar um pouquinho mais para entender onde é que está a informação, mas não se deixa de cumprir. O que eu ponho aqui, além dessa questão do nome, é que talvez isso demande uma reescrita meio drástica do capítulo. E esse capítulo ele está aí muito em função daquilo que é pedido no decreto, né? Que conceitualmente até não está correto. Mas a gente apresenta o que o decreto quer, ainda com esse nome incorreto. Né? A gente tenta trazer para o leitor um pouco mais de conceito lá no final, onde a gente faz a relação com a própria política de sustentabilidade da instituição e tenta deixar a coisa conceitualmente um pouco mais adequada. Tá? Então, lá no 4.2, né, a gente fala da gestão sustentável no IFSC, que aí dá um pouquinho mais de conceituação. Bom, então, Felipe? Eu só queria eu acho que, na verdade, o capítulo tem esse nome mesmo, capacidade e sustentabilidade financeira. Porque, sinceramente, sustentabilidade do ponto de vista ambiental, esse capítulo fala muito pouco. Eu acho que aí a gente também está tentando, sei lá, criar dar novos sentidos às palavras. Só que o texto fala de orçamento, é financeiro. Não sei exatamente, mas sustentabilidade do ponto de vista ambiental, eu não entendo o que tem aqui. Então, eu acho que não é... Começa até com uma frase do Capra, num APUD, assim, meio que para tentar se aproximar da discussão ambiental, mas, sinceramente, não fala nada disso aqui. Só as referências à política de sustentabilidade lá no final que tangencia isso, de fato. Só me esclarecer aqui para o meu xará entender o que eu quis dizer. A gente tem uma política de sustentabilidade aprovada aqui pelo Consup, que fala e define o que é sustentabilidade para o IFSC. A minha briga, aspas, é justamente o uso, o emprego da sustentabilidade com um sentido que a gente não reconhece institucionalmente, porque a gente tem uma política de sustentabilidade. Então, a ideia seria de falar e nomear o capítulo como sustentabilidade institucional e, justamente, colocar a questão da capacidade a capacidade financeira e econômica e tratar das outras questões fazendo uma referência. Entendo, André, que talvez necessitasse de um processo de reescrita. Eu não vou ficar brigando por isso, de verdade. Eu só fico, na verdade, um pouco frustrado, porque eu acho que é algo que está denotando que a gente precisa, talvez, resgatar um pouquinho isso aí, né? A gente tem esses normativos e uma longa caminhada nesse sentido. Muitas pessoas dessa instituição se esforçam para isso e é importante que isso apareça nos nossos documentos. Não apareceu organicamente é porque está fora do nosso cotidiano. Bom, tem uma proposta de trocar o título do... Não, desculpa. Reescrever o capítulo. Reescrever o capítulo, pelo jeito. Ou a proposta de permanecer como está. É isso? Na verdade, se trocar o título, precisa incluir a parte ambiental. É um capítulo novo, ou pelo menos uma... Então, acho bom falar, então. Bom, então a gente coloca em apreciação. Quem é favorável à alteração, por favor, se manifeste. Quem é contrário? Contrário à alteração? Abstenções? Então,
mantém como está. Há algum destaque além desse no capítulo? Não? Então, entendo que está aprovado. Precisa fazer votação ou vamos avançando um pouco mais rápido? Ok? Então, vamos para o capítulo 5. Já estou quase no 6. Não, o 4 já foi aprovado. Agora é o 5. Educação à distância. Destaques. Destaque nesse capítulo. Então, coloquem em apreciação. Quem é favorável à aprovação do capítulo 5, por favor, se manifeste. Quem é contrário? Abstenções? Ok, aprovado. Capítulo 6. Capítulo 6. Destaques? Podemos seguir, então, destaques, Felipe? Eu tenho destaques. O Andrei também. Deixa eu só me achar aqui. Enquanto o Felipe acha ali a sua contribuição, eu já aproveito então e dou os destaques da Prodim. Tá? A gente tem aquela figura da imagem ali das dimensões, tá? Que na minuta ela foi com alguns probleminhas, e agora na apresentação a gente já apresentou ela bem correta, tá? Então a gente só vai trocar ali a imagem, tá? Então, uma coisa simples. Depois, lá no mapa estratégico que está posto aí, ele ainda está o mapa estratégico de trabalho, ele não tem a arte final feita ainda, desenvolvida. Então a gente colocou o mapa estratégico de trabalho que está com os códigos de trabalho, e não com os códigos A1, C1, P1, que são os códigos associados às perspectivas. Tá? Então lá ainda está assim, X1, Y1, Z1, né, que eram os códigos que a gente usou durante o trabalho de elaboração. Então, obviamente, a gente tem que trocar isso, mas só para fazer a referência. Né? Os códigos que vão aparecer aí são os códigos oficiais e não esses de desenvolvimento que estavam colocados ali provisoriamente. Tá? A gente depende também da diretoria de comunicação para fechar a arte final deste mapa estratégico. E o quadro de relacionamento entre os objetivos estratégicos e os cruzamentos da matriz SWOT, que o OISES apresentou, a gente não incluiu isso em lugar nenhum no documento. Foi uma falha nossa, faltou colocar essa referência para ligar, conectar melhor o plano estratégico com a análise ambiental, que é a sessão imediatamente anterior. Então, a nossa proposta é só incluir esse quadro de relacionamento exatamente na transição entre a análise ambiental e os objetivos estratégicos. Tá? Acho que o quadro até já estava ali proposto na minuta. Tá? Então, a gente só vai incluir o quadro. Então, seriam esses três destaques. Felipe? Eu, na verdade, quero fazer uma fala para reforçar a fala que foi feita no CDP, em relação ao capítulo 6. Na página 133 tem a relação entre objetivo estratégico e indicador estratégico, e tem alguns indicadores que, para mim, não conseguem, de fato, nos dar clareza de que aquele objetivo vai ser atendido. Eu vou até usar alguns aqui que alguns foram lançados pelo próprio CDP na sua nota, e alguns, então, nesse sentido, eu vou reforçar. Por exemplo, o A1, né, atender os potenciais alunos considerando seus diferentes perfis e o contexto social, ambiental e econômico da sua região. E o indicador estratégico fica índice de eficiência acadêmica. Se é potencial aluno, eu não entendo que ele está fora. Como é que o índice de eficiência acadêmica vai medir esse tipo de objetivo? Fica fora de possibilidade, no meu entendimento. Não é um bom indicador para a gente atender esse objetivo. Qual seria o melhor? Não sei. Sinceramente, não sei, porque, enfim, foi uma coisa que me peguei a pensar esses dias, mas eficiência acadêmica não me parece ser a melhor medição. Um outro ponto é o A3, proporcionar formação profissional voltada à cidadania. E aí a gente mede isso por relação entre vagas para atividades EPE e matrículas, também
não me diz muito, porque se a cidadania, será que tipo, ter matrículas, ter vagas ali, e isso mede, conseguem dizer que a gente gera cidadania com isso? Então, parece meio também sem base efetiva. E, na sequência, tem o próximo quadro, que é o quadro, acho que 6.7, e me perdi aqui, deixa eu me achar. Já vou me achar aqui. Que aí é o P1. Deixa eu me achar aqui, desculpa. Agora cheguei aqui. E que é o P1, que diz ali, no caso, estruturar a oferta educativa a partir de perfis do egresso e do potencial aluno. E aí fala que um dos indicadores é o percentual de carga horária EAD. E eu não consegui fazer a relação também, porque que o EAD vai estruturar a oferta educativa a partir de perfis do egresso e do potencial aluno. Então, tem alguns, nesse caso, esses são os 3 que eu vi, posso ter passado por outros, que o indicador não ajuda a atingir o objetivo, no meu ver. Tem mais algum destaque? Bom, então a primeira coisa que eu fico muito satisfeito, e toda a nossa equipe também, quando alguém se debruça e faz esse tipo de análise crítica ao nosso planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele tem, da maneira como ele é posto, na metodologia que a gente usa, ele tem, a gente pode analisar ele de 2 formas. Ele tem 2 tipos de impacto. Um é o impacto de direcionamento, de incentivo, de indução, de dar norte na leitura do que se coloca no mapa estratégico ou na descrição mais detalhada dos objetivos que a gente coloca no documento. Então, a gente passa pelo mapa estratégico pendurado nas paredes da instituição e tem ali uma síntese do seu direcionamento estratégico e olha para a cadeia de valor e enxerga o que a instituição faz para além da estratégia, né? Então, um impacto é esse, é a leitura motivar, sensibilizar, ajudar a tomar decisão, ainda que não se olhe para o indicador. A outra forma de se entender o planejamento estratégico, e as duas são simultâneas, e convivem muito bem uma com a outra, é fazer a gestão estratégica baseada em indicadores. E aí, não só eu, mas a nossa equipe, e em vários outros momentos a gente já converge na mesma crítica de que os nossos indicadores não necessariamente medem o objetivo estratégico inteiro. Não é um problema do indicador, é um problema do objetivo. A maturidade que a instituição tem para desenvolver planejamento estratégico, ela ainda tem as suas limitações, pelas suas características, pelo seu porte e pela forma como a gente desenvolve o planejamento estratégico na instituição, tentando fazê-lo o mais participativo possível. Então, existe uma tendência aos nossos objetivos estratégicos serem guarda-chuvas, quererem abrigar muita coisa. E aí a gente se depara com o problema metodológico quando a gente tenta quantificar o objetivo. Não tem indicador que dê conta da redação, da proposta de alguns dos nossos objetivos estratégicos. Então, eu concordo com algumas das críticas que foram feitas aqui. Então, eu coloco só a explicação do porquê. E adiciono a nossa opinião de que isso não necessariamente é um problema. Eu acho que isso é um aprendizado para as próximas revisões. Mas pelo fato do objetivo sozinho passar uma mensagem, independentemente do seu indicador, a gente entende que o objetivo é importante constar lá, ainda que seja assim, como a instituição consegue fazer um guarda-chuva. Mais especificamente, tá, quando a gente olha lá para o índice de eficiência acadêmica, a evasão, ela também está relacionada, e isso foi levantado em diversas discussões ao longo do tempo na instituição, ao PPC. A maneira como o PPC é desenvolvido, como ele se coloca para tentar desenvolver o potencial aluno do IFSC, que depois vira ingressante, em um profissional. Então, muito da evasão se explica pela inadequação de alguns dos nossos PPCs, ou talvez até de todos eles, em alguma medida, mais ou menos, em relação a entender qual é o perfil
do ingressante. Então, a taxa de evasão ela é, sim, afetada pelo fato do nosso PPC não necessariamente ter olhado por perfil do potencial aluno. Então, ela pode ser afetada, não estou dizendo que seja, mas é um motivo que pode acontecer. Tá? Então, o índice de eficiência acadêmica ele também vai medir essa adequação. Tá? E da mesma maneira o perfil do egresso. O aluno muitas vezes evade porque não se identifica com o curso, porque não enxerga um futuro naquilo, ou porque... não estou nem falando de nível de exigência, não é isso. É de, muitas vezes, o horário do curso não atendê-lo, o formato do curso não atendê-lo, e, para aproveitar a outra colocação, a educação à distância vem justamente no sentido de flexibilizar o acesso em termos de horário, localização, de disponibilidade das pessoas para a educação profissional. Então, o indicador que se refere ali ao percentual de carga horária de educação à distância, ele está muito ligado à iniciativa a promover a educação à distância como uma das formas da gente estruturar a nossa oferta mais de acordo com o perfil do potencial aluno e, com isso, melhorar o índice de eficiência acadêmica lá no objetivo da perspectiva alunos e sociedade. Tá? O que foi citado, o objetivo que fala sobre cidadania, ele é um exemplo, né, de um objetivo que é muito grande, mas que é algo que é muito caro a gente, e que a gente entende que é necessário ser colocado para a sociedade, para ser colocado para os nossos professores, para os nossos administrativos, para os nossos alunos. Nós fazemos uma formação profissional que tem que ser voltada à cidadania. Como medir isso? Muito difícil. Então, tu lança, a não ser que a gente fizesse um teste, né? E se é possível medir cidadania através de uma prova, me parece que não é. Mas a gente, então, lança a mão não um indicador de resultado, mas sim um indicador de tendência. Mostrando que, se nós promovermos determinados tipos de ações, de eventos, mexer de determinadas formas nos PPCs, a tendência é uma formação mais voltada à cidadania. Não quer dizer que a gente vai garanti-la. O Felipe não fizesse uma proposta pontual, na verdade. Na verdade, até dialogando com vocês aqui, é o seguinte, e não tinha pensado, mas eu acho que na tua explicação me veio à luz a seguinte situação. Como vocês mesmos reconhecem que talvez alguns dos indicadores não são os melhores, não seria mais coerente a gente colocar assim que esse indicador vai ser construído para a gente ter um indicador mais efetivo? Porque assim, ó, tudo bem, a gente vai medir, mas é aquela coisa, é uma medição que não tem, de fato, uma clareza. Porque, veja só, algumas vezes para você, esse indicador tem relação, tu tem que dar uma volta enorme para chegar numa tangencial ao assunto. Então, eu acho que nesses casos seria mais coerente, numa instituição que tem pessoas que podem pensar, né? Deixa o indicador em discussão. Vai ser poucos, na verdade. Vão ser poucos. Mas é uma maneira de... Porque, assim, pode ser minha visão também do cara da área das humanas. Mas, às vezes, assim, tem coisas que não são matematizáveis. E aí a gente vai ter que usar uma outra estratégia de aferição. É que a todo tempo a gente faz em humanas. Né? Quando a gente não vai fazer um trabalho com outras formas de buscar dados, às vezes é isso, é a dificuldade de tornar isso matematizável. Porque, de fato, cidadania, como é que eu vou medir isso em valores matemáticos? Né? Mas se eu ver que os nossos alunos, sei lá, por processos qualitativos, a gente consegue se inserir nos debates sociais, que eu não sei como a gente poderia fazer isso, mas, enfim, acho que poderia pensar. Alguns são poucos, na verdade. Mas é que eu acho que a gente tentar resolver tudo pela lógica de ter um indicador que resolva isso na matemática vai gerar problemas como esse. Lá no capítulo 10, tá, a gente tem lá diretrizes para revisão do PDI, e aí a gente fala ali sobre os indicadores. Não, passou demais, né? Olha lá, os indicadores poderão ser revistos anualmente, tendo o CODIR como primeira instância de apreciação.
até porque ele foi a primeira instância da prestação de todo o planejamento estratégico. Então, é uma questão do sistema de governança da instituição e do sistema de gestão da instituição fazer esse tipo de análise ao longo do PDI e repropor os indicadores. A gente conseguiu construir esse depois de muito tempo, de muita discussão, e inclusive de uma consulta pública que deixou aberta em fevereiro do ano passado proposição de indicadores para esse objetivo estratégico. Tá? É que nem o IDH, pessoal. Né? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é uma medida perfeita do desenvolvimento da humanidade? Não. Ele é uma medida macro que visa provocar algum tipo de discussão. Então, os indicadores, nesse nível, a gente não consegue esmiuçar muito. E outra, a gente não pode ter um número muito grande de indicadores estratégicos. Concordo com o Felipe que a gente precisa qualificar essa discussão. Isso tem que se dar no seu tempo, e o próprio PDI diz quando que isso deve acontecer. Esclarecimento bem breve. Os indicadores todos vão ser finalizados até quando? Nós temos 6 metas. Nós temos 6 metas que não têm definição ainda. Tá? Tem algumas que são referentes a uma primeira medição. A questão é a primeira medição. Mas nós temos 6 metas que não têm uma referência clara. Tá? A gente entende que precisa publicar o PDI, então nós temos que publicar o PDI com ou sem a meta definida, e fazer o trabalho de modelagem dos indicadores e fazer a primeira medição assim que possível. Esses 6, que não têm a meta definida, alguns deles dependem de instrumentos de pesquisa que ainda precisam ser modelados, como a pesquisa de branding, né, de marca, a pesquisa com egressos. Então, está previsto no plano anual de trabalho justamente as ações para viabilizar a contratação de serviços para isso. E aí se modela o indicador em função da aplicação de formulários e questionários. Tá? Então, só para dar exemplo, que eu não vou falar de um por um. Né? Vamos aprovar como, então. Aí aprovamos como, então, para aí. Em relação ao capítulo... Eu não sei, Felipe, se consegue transformar num destaque numa proposta... Minha proposta, então, assim, porque assim, se eu for votar assim, eu vou acabar votando coisas que eu não acredito. A minha proposta é que nesses que eu levantei, o indicador fica aberto. Não, mas a gente tem que publicar, nós não podemos publicar sem o indicador, né? Fica estranho isso. Não, é um indicador em construção, pessoal. Pronto, tipo... Ponto. Se você... Tá, ok. Permita-me só esclarecer, então, por que eu acho que a gente não pode ficar sem indicador aqui, e eu deixar em aberto assim desse jeito. Nós acabamos de sair de um PDI, estamos ainda vivendo esse PDI, cuja maior crítica do ponto de vista técnico da gestão, quando a gente teve os apoiadores técnicos, é justamente que a gente não conseguia fazer a medição e acompanhamento. E aí, eu sei que talvez não sejam os indicadores ideais, mas pelo menos são alguns indicadores e tem alguma conexão e convergência, e foram os que a gente conseguiu chegar até aqui nesse processo de elaboração. Então, embora eu concordar com as tuas críticas, achei bem coerentes elas, eu acho que é preferível que a gente tenha algum indicador e faça a revisão de acordo com o que está previsto no capítulo 10, do que a gente saia sem nenhum. Bom, então a gente tem uma proposta de alguns indicadores que ainda precisam ser fechados, digamos, né? A métrica. Não. É isso? Na verdade, os indicadores que o Felipe se referiu, eles estão ali, eles têm métricas, não sei se todos eles, mas me parece que os 3 que foram citados têm as metas. O Felipe só não concorda que aquele indicador seja eficiente como medida. Mas é uma opinião. Né? Tá, então a proposta é retirada desses indicadores? Que eu citei, eu não sei, é o que me faria, nesses que eu citei, a gente deixar assim, indicador ou algo semelhante. Tá. Então nós temos como proposta que esses indicadores que ficariam com a observação de que eles estão em construção ainda. Ou a gente mantém como está e melhora o processo de métrica, né, digamos assim. Tá? Então, a primeira proposta é manter como está, melhorar a métrica, e a outra proposta é alterar. É isso? Ficou entendido?
Tá, então vamos votar se vamos alterar ou não. Quem é favorável à alteração? Quem é favorável à alteração? Quantos votos? 6? Não. 8. Quem é contrário à alteração? Contra. E agora? Quem muda de ideia? Prevalece o voto, tá. Mantém como está. Ok, capítulo 7. Capítulo 7 eu tenho destaque. Enquanto o André coloca aqui, nós precisamos autorização para continuar a reunião. A gente ainda tem quórum, mas precisamos autorização para continuar. Eu pergunto, então, aos conselheiros se a gente coloca um teto ou fechamos o PDI. Nós temos até o pessoal aqui do Serfead. Temos 6 horas agora. 18h01. Mantemos um pouco mais, colocamos um teto de horário ou colocamos 6h30, 18h30? 18h30. Então, às 18h30, vamos ver até onde a gente avança. Se a gente conseguir fechar o PDI, já seria uma grande, mas acho que o Serfead vai ficar prejudicado. Colocamos na pauta o PETIC. O PETIC tem uma questão legal, né? Anual, né? O PETIC vai ter que ser aprovado por ad referendo, porque ele precisa constar no planejamento de 2020. Ah, desculpa, é o PDTIC que tem que estar... não, perdão, o PETIC está no PDI. Bom, então vamos tentar avançar o capítulo 7. O 7 é bem simples, tá? Tem os quadros que mostram a evolução do que está previsto. A gente notou alguns números que parecem inconsistentes em 2023, então a gente só vai dar uma revisada para ver se é isso mesmo ou se tem algum erro ali na contagem de capacidade de matrículas 2023. Porque sobe 2022 para 2023 e depois cai 2024. A gente já fez uma primeira revisão, não achou nada de errado. A gente quer investigar um pouquinho melhor isso antes de divulgar algo que porventura não esteja correto. Não é nada crítico, porque o que interessa é a meta para 2024, mas eu só fica aqui, né, delegado, assim o Consup entender, que a gente possa alterar os dados de 2023 se a gente verificar que realmente há inconsistência no somatório. Mais algum destaque? Esse aqui não é propriamente do POCV. De novo, aqui eu não sei também se cabe no 10 ou aqui, tá? Mas assim, eu acho que a nossa metodologia de prospecção de oferta é uma das grandes fragilidades que a gente tem de execução da nossa estratégia hoje. Tá? Toda reunião de Consup que vem para cá, um curso para provar, eu falo assim, da onde é que tá, como é que foi identificada a demanda, como é que a gente fez isso, e isso torna a nossa execução da estratégia volátil e difícil, porque a gente quer mudar de ideia. A gente pensou em abrir um curso hoje, mas depois de amanhã a gente mudou de ideia, porque parece que mudou para isso e aquilo. Então, meu entendimento, eu não sei se cabe aqui ou cabe no 10, estou falando aqui por via das dúvidas, mas eu acho que a gente precisa colocar alguma coisa no sentido de um compromisso institucional de, nesse ciclo do PDI, elaborar uma metodologia de prospecção das ofertas que se calque em dados objetivos. E aí eu falo assim, acho que a gente precisa ter dados de observação do ambiente socioeconômico, critérios de alteração do planejamento em cima disso, para que a gente torne menos volátil a execução dessa estratégia, porque senão a gente faz todo esse movimento institucional de coloca as ofertas, pensa nisso, faz o PLCV, pensa nas áreas, e aí a gente tem uma volatilidade própria da não objetividade que a gente tem. Eu sei que nem tudo vai ser objetivável, obviamente, mas é uma defesa aí da gente ter e discutir institucionalmente uma metodologia. Tá, mas eu concordo, pessoalmente concordo em gênero, número e grau. Mas a proposta em si, qual é a ideia? Incluir um compromisso institucional de construção de dados socioeconômicos, de monitoramento socioeconômico, do ambiente socioeconômico, para avaliação das metodologias de prospecção de oferta. Não consegui elaborar mais do que isso, gente. Final de semestre... Foram muitas bancas. Então a proposta é incluir essa questão da construção. É isso, né, Felipe? É isso? Tá, mais algum destaque?
e pelo que eu entendi da tua palavra, mais provavelmente no capítulo 10 do que no próprio capítulo 7. Né? Pelo caráter. Tá, mas inclui nesse capítulo ou no 10? Ou nos dois? Fica pro 10. Se leram como 10 e ficou mais gente achando que é o 10, fica pro 10 a sugestão. Tá bom. Então vai para o capítulo 10. Em apreciação, quem é favorável ao capítulo 7? Oi? Tem mais destaque? Perdão, não tinha visto. No quadro 7.7, onde tem o RAP. Eu achei um pouco estranho, tá, os dados, e aí eu peguei só por amostra e abri no SIGA Campus Urupema para ver quantos alunos tem, tá? Então eu queria entender a metodologia de onde é que saíram esses números, por quê? Porque eu abri para ver quantos alunos de graduação tiveram matrícula em 2019 e deu 66. Mesmo que a gente multiplique por 2,5, que é o máximo, não chega naquele número que está na planilha. Eu queria um esclarecimento sobre de onde saiu aquele número. Esses dados ali, quando apresenta 2019, eles não são dados reais. É como na apresentação a gente comentou. Né? Eles são dados de projeção que foram preenchidos pelos próprios dirigentes de ensino dos campos. Então, para quem conhece a planilha do PACV, a gente coloca aqui a linha do onde está o curso, né? O curso do tipo tal, curso tal, técnico e não sei das quantas, vai preenchendo as informações do curso, número de vagas, número de a carga horária, bababá, e depois marca numa espécie de um cronograma quando que tem turma lançada desses cursos e depois, numa outra parte, a carga horária docente, né, área por área, efetiva a execução de cada um das fases do curso. Né? Então, para cada linha do PACV, a gente tem a fase do curso e a gente faz essa indicação. Então, o que a planilha faz é pegar, se tem turma lançada no ano tal, no semestre tal, 2019, 2020, 1, 2, multiplica pelo número de vagas e calcula a capacidade de matrículas. Né? É automatizado isso na planilha. Então, quando foi feito o planejamento até 2024, um dos campos de preenchimento era a oferta atual, 2019-1, 2019-2. Na época atual era 2019-1 ainda, que 2019-2 não tinha começado. Então, os dados que estão lançados são os dados que estão previstos ali. Então, por isso que a gente fala que esse dado aí, e a gente ressaltou isso na apresentação, justamente porque essa dúvida acontece, não são dados atuais. São dados também de uma projeção, e que eles têm inconsistências de fato. Mas a gente apresenta ele para não partir do 2020, porque 2020 já tem oferta nova entrando prevista. 2019, em tese, é a oferta atual. Tá? Isso explica o porquê que o dado não tem como bater com a plataforma Nilo Peçanha. A plataforma Nilo Peçanha, ela coloca a matrícula à cabeça, e isso o próprio Dinei já fez a consideração, né, porque mesmo com determinada ponderação não chegaria nisso, perfeito. Mas tem outra coisa também, os dados da plataforma são 2018, né? A PNP 19, mas os dados são de 2018. E aqui a gente está colocando a projeção de oferta para esse ano, considerando o que foi colocado na planilha do PACV. Por isso que os dados são diferentes. Mas inclusive, a gente pensou muito se colocava esses dados de 2019 aí ou não. Eu acho importante que conste, mas não tem nenhum motivo para a gente não usar os dados da realidade. A gente já está terminando o semestre, a gente não vai ter mais matrícula esse ano. A gente já sabe quantos alunos foram matriculados esse ano nos cursos. Eu não tenho. O que a gente pode fazer aí é tirar os dados de 2019, mas a gente não tem como colocar dados atuais, essas coisas não são comparáveis. Porque aqui a gente trabalha com capacidade de matrícula, mas a plataforma Nilo Peçanha trabalha com matrícula. Eu conheço a plataforma. Não tem como fazer isso. Mas aí que tá, a gente está calculando uma relação aluno-professor com base em vagas e não com base em ocupação, isso está equivocado? Sim. Não está equivocado. Claro que está equivocado. Não, aí é questão de opinião. É uma questão de opinião técnica. Não é uma questão de opinião técnica. Veja bem, eu sou o responsável pela CETEC. Eu não quero saber quantas vagas o IFSC oferta no edital. Eu quero saber quantas vagas são ocupadas, porque eu estou pagando pela ocupação das vagas. Não adianta eu abrir um curso para 200 pessoas e ter 30 inscritos. Eu estou maquiando meus dados. Não se está maquiando os dados, me desculpa, mas essa interpretação ela não está correta. A gente falou sobre isso na apresentação, eu posso retomar depois da fala do Lucas. Então, eu acho que eu vou tentar esclarecer, fica mais fácil. Quando a gente faz por capacidade de matrícula, a gente usa como indicador 28,
que é 40% de evasão, que a gente considera. E aí, então, quando a gente trabalha com matrícula, a gente trabalha com o índice 28, que considera 40% de evasão para chegar a 20%, que é o de matriculado. Então, depende muito de qual a meta, qual o dado que você compara. Tá? Então, nesse caso aqui, a planilha e o texto cita que se trata de matrícula equivalente e que o planejado é 28. Mas daí, o real mesmo é o 20 com matrícula que considera 40% de evasão. Não sei se ajudei a esclarecer. Aqui, ó, pessoal, só para ilustrar o que o Lucas acabou de... Tá aqui, ó. Apresentação inicial do slide atual. Pessoal, a gente não tem como trabalhar com projeção de matrículas no planejamento. Isso é inviável, a gente não sabe que evasão vai ter lá em 2024. Pelo contrário, a gente quer diminuir a evasão. Então eu não posso trabalhar, eu vou trabalhar com que projeção de matrículas? Com o que eu quero, onde eu acho que vou chegar, ou com o que eu tenho hoje que não nos serve e não pode servir como meta. Então a gente não tem como... Eu só vou aguardar o conselheiro que solicitou a explicação. Ok. Então, voltando. A gente não pode trabalhar no planejamento, isso é uma questão técnica, pessoal, tá? Não é uma questão de opinião. A gente não pode trabalhar no planejamento com projeção de matrículas, porque ela, da mesma forma, estaria falseada. Porque a gente não sabe que matrículas vai ter lá no fim. Uso a métrica de hoje para projetar daqui a 5 anos, não coloco como meta melhorar a nossa eficiência acadêmica e baixar a nossa evasão. Então, o que é claro para todo mundo, porque aí não se discute, né? Porque é uma métrica redonda, é a capacidade de matricular. A diferença disso para a nossa efetiva quantidade de matrícula vai ser dada pela nossa execução mais ou menos eficiente, mais ou menos alinhada com a estratégia e com as metas. Aí é um trabalho de gestão da instituição para alcançar as metas. Quando a gente trabalha com capacidade, a gente entende que eu preciso de um determinado número de docentes com uma determinada carga horária para viabilizar uma oferta. Se naquela sala de aula vai ter 25 alunos ou 40, eu vou precisar do mesmo jeito da sala, eu vou precisar do mesmo jeito do equipamento, eu vou precisar do mesmo jeito no professor. Em alguns casos, a gente consegue, infelizmente, por conta da evasão, aliviar a carga horária docente quando chega numa última fase um número pequeno de alunos que não demanda divisão de turmas de laboratório. Mas na partida eu preciso considerar isso para planejamento. Porque se a gente melhora a nossa taxa de eficiência, eu vou precisar dividir turma lá no final. E eu vou precisar estar preparado para oferecer isso. Então eu não posso partir do princípio que a nossa execução vai naufragar. A gente tem que partir do princípio que ela tende a dar certo. Senão não é planejamento. Tá? E a gente não falseia nada, e essa preocupação, eu acho que tu trazes muito pertinentemente. A gente não pode realmente publicar um documento que enseje um falseamento de dados. Então a preocupação é bastante nobre. E a gente deixa isso muito claro no texto, quando explica a diferença entre capacidade e matrícula, entre RAP medido pela capacidade e a relação matrícula-professor de fato. E aí a gente coloca ali, ó, a projeção do IFSC em 2024, capacidade em matrículas equivalentes, em capacidade de matrículas equivalentes, 32,5%, o que para uma permanência de 70% resulta num RAP de 22,8%. Então, a gente ainda atinge a meta dos 20:1, ainda atingimos a meta de 20:1, mesmo com um pouco menos de permanência de 70%. Daria que fazer um cálculozinho aí, mas 60 e poucos por cento, a gente ainda assim consegue os 20:1. Tá? E hoje, pelos dados da PNP, a gente tem exatamente esses, se não me engano, eu não lembro se é 22,8 ou 28,2, o que a gente tem na PNP hoje. Tá? Mas ainda cabe a ressalva de que os dados do SISTEC ainda precisam de um certo saneamento e que, eu expliquei isso para o Conselho Superior o ano passado, no final esse ano, na aprovação do relatório de gestão, quando a gente muda o status do aluno, quando a gente quer dar baixa de um aluno que evadiu ou concluiu, só que quando isso é feito
em janeiro, porque a PNP pode ser, a PNP não, o SISTEC tem que ser atualizado até dia 25 do mês seguinte, então o que acontece em dezembro, até o dia 25, é legal que se faça alteração no SISTEC, se a gente muda ali o status da matrícula do aluno, ele acaba contando no ano seguinte como se estivesse matriculado por pelo menos um dia. É uma questão de sistema. E isso acaba vindo para dentro da PNP. Então a PNP sempre tem um sobrepeso ali de matrículas por conta desse mecanismo de atualização do SISTEC. Talvez com o SISTEC 2.0, agora que está sendo planejado, está sendo desenvolvido pelo MEC, esse tipo de coisa fique mais realista, tá? Mas hoje a gente tem mesmo a previsão que mesmo com uma permanência um pouco abaixo de 70%, a gente ainda estaria atingindo a relação aluno-professor prevista em lei, que na prática, pelos dados oficiais, a gente já atinge, tá? Dados os esclarecimentos, eu vou propor um destaque. Daqui até o final do ano, nós não temos ingresso no IFSC. Salvo alguma exceção de algum FIC ou pós-graduação, nós não temos ingresso no IFSC. Então, nós sabemos, com base no nosso sistema acadêmico, se ele funciona, todos os alunos que em algum momento tiveram matrícula em algum curso do IFSC em 2019. Então, que a gente, como forma de transparência com a sociedade, a gente inclua um quadro com o RAP real, e não com RAP capacidade de matrícula. Incluir uma planilha antes daquela por capacidade de matrícula e aí explicar a diferença das duas. Essa é a minha proposta de alteração. Se me permite, a gente está trabalhando aqui no capítulo 7 com planejamento. Os dados atuais, eles vão estar no capítulo 1. Então, no capítulo 1, lá no último quadro, a gente já tinha aprovado aqui a inclusão não só da coluna 2014, mas da coluna 2019. E isso a gente tem condições de fazer, de fato, tá, em colocar os dados reais. Ainda que assim, ainda não vão ser os dados oficiais, tá? Porque a PNP só em 31 de maio. Só em 31 de maio. Então, a gente vai ter... Mas o dado que está hoje na coluna 2019 não é oficial, André. 2000... Na 2019, não, lá na 7.7. Lá não é, lá é uma projeção. Lá é uma projeção, mas lá não eu acho, dado oficial. Aí eu acho que a questão é diferente, Ednei. Me permite só completar aqui. A gente vai colocar dado real aqui. O que se pode colocar, inserir ali, nessa planilha, é a relação aluno-professor, se for do entendimento. A gente coloca a relação aluno-professor do IFSC, dado real de 2019. Tá? Lá no planejamento, a gente não tem como colocar o dado real, lá não é o lugar disso. O que se pode fazer lá, como eu comentei antes, para não causar confusão, é remover a projeção feita para 2019, já que ela era uma projeção. Então a gente tira a coluna 2019 para não confundir com dado real e apresenta só de 2020 a 2024. Isso sim, talvez isso gere menos confusão. Não é uma questão de esconder, Ednei. É que não cabe, metodologicamente não cabe. Eu te convido a vir à Prodim, depois a gente explicar melhor como se compõem esses indicadores. Eu sei que a plataforma Nilo Peçanha tu dominas, mas a própria plataforma Nilo Peçanha trabalha muito pouco com matrícula equivalente. E não trabalha com capacidade de matrícula equivalente. Eu não tenho como misturar alhos com bugalhos. Ou eu trabalho só com capacidade, ou eu trabalho só com matrícula. E eu não tenho dados de matrícula para 2020, 22, 23, 24. E a PNP só nos dá a relação matrícula-professor. Mantenho o meu destaque para incluir uma planilha com a RAP efetiva de 2019. Metodologicamente é um ornitorrinco, tá? Mas tudo bem. Mas esse destaque, só para eu entender, esse destaque ficaria para o capítulo 1 ou para apresentar isso no 7? Para apresentar no 7... Assim, considerando a divisão dos capítulos, eu que estava participando lá na Comissão Central, eu entendo que até a divisão anterior, né, primeira divisão que a gente tinha proposto para o PDI era o IFSC hoje, o IFSC no futuro. E aí no IFSC hoje a gente daria todos os dados do hoje. Então, me parece que caberia mais naquele capítulo 1, que a gente estaria contando. Acho que agregaria, acho que seria uma informação interessante. Mas lá naquele quadro que o André colocou também.
E cabe lembrar também que a plataforma de dados oficiais, transparente, disponível para todo mundo, é a plataforma Nilo Peçanha, ela está lá disponível para consulta a quem quer que seja. Então a gente procura não repetir o que está lá. A não ser naquele quadro no início lá, só para dar uma noção de porte da instituição com números mais macro do Instituto no perfil institucional. Não, bom, então nós temos o destaque de inclusão ou não inclusão. É isso que temos que votar, não é? No capítulo 1 e não no capítulo, não nesse, né? No quadro 1.1. Então, ok? Então tem uma proposta de inclusão nesse capítulo, tem uma proposta de inclusão no capítulo 1, é isso? Ou de não inclusão, ok? Então vamos primeiro votar se incluímos ou não. Quem é favorável à inclusão, por favor, se manifeste. Quem é contra? 2, 4, 6, 10, 12, 14. Pior é que Agora não tem quórum. Pior é que é. Votação. Quem é favorável à inclusão do quadro, se manifeste. Isso, da informação. Tá. Quem é contrário? Então, quem é abstenções? Ok. Agora vamos votar nessa inclusão no capítulo 1 ou no capítulo 7. Quem é favorável à inclusão no capítulo 1? Oito. Quem é contrário? Desculpe, votação para inclusão no capítulo 7. Abstenções? 4 abstenções. Então, ficou no capítulo 1. Eu posso fazer um destaque agora? Em função do que o conselheiro Ednei levantou. O conselho entende que aqueles dados de 2019, eles atrapalham e causam confusão lá no capítulo 7, porque não são dados reais, são dados de projeção. E a gente poderia tirá-los. Ok? Perfeito. Ok, pessoal. Nós temos que horários? 18h23. Podemos avançar ou encerramos aqui? Ficamos, então, para fevereiro, fechar a avaliação do PDI e as demais pautas, ok? Tá bom? A gente confere depois com o procurador educacional, mas a gente vai ter que prorrogar a vigência do PDI atual por mais 2 meses. Né? Nós temos um afastamento para o exterior, que é a autorização para o reitor. A gente tem uma missão em janeiro, que está organizada principalmente na articulação com duplas titulações, que alguns campos estão iniciando esse processo, outros campos estão trabalhando com isso. Então, eu também consulto, toda a programação da missão está lá no fórum, eu consulto, então, os conselheiros, né, se aprovam esse afastamento. De 11 a 22 de janeiro, tá? Por favor, quem é favorável, eu sei que eu estou aqui, mas eu pedi para a Silvana, né? De 11 a 22 de janeiro, por favor. Ok? Afastamento para o exterior do reitor, tá? É uma missão já... Isso, tá. Ok. Quem é contrário? Abstenções? Obrigada, tá?
Bom, pessoal, então eu quero só ler a mensagem aqui, agradecer bastante o empenho do nosso Conselho Superior. Nossa próxima reunião é 17 de fevereiro. E nós estamos tentando marcar já uma extraordinária para março, tá? Para deixar ela marcada, acredito que lá pelo dia 23, tá? É o que dá na pauta. O Felipe já fez a solicitação. 23 é feriado. Não dá. Tá. Nós vamos encontrar a data, porque nós temos uma reunião prevista dia 13 de abril. Tá? Aí nós vamos tentar encontrar uma data, talvez início de março. 9 de março, então. Tá? Em princípio, 9 de março. Só vou ler aqui a última mensagem de final de ano e de ano novo. Tá? Boas festas, que possamos traçar novas metas, acreditar em novos sonhos, realizar novos projetos e seguir novos caminhos. Que nunca te falte um sonho para lutar, um projeto para realizar e algo para aprender. Bom 2020 para todos nós e bom Natal. Muito obrigada.